A igreja é um santuário que permite um estreitamento entre a humanidade com o divino, sendo uma espécie de ponto que liga dois mundos totalmente diferentes. Esse elo místico forte faz com que o local seja extremamente propício para acontecimentos peculiares, que vão desde milagres até momentos estranhos. Quando registrados em fotos ou vídeos, esses instantes tornam-se muitas vezes assombrosos, causando ainda mais devoção ou até medo nas pessoas que ali estavam. Vocês ficariam com medo de avistar uma coisa dessas no meio de uma missa? Pois é, meus queridos, se preparem como sempre com aquele álcool em gel ou então lavando bem suas mãos, porque aqui vão, também prepara o coração, tá? Porque aqui vão os 8 registros estranhos feitos em igrejas. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Os fantasmas de São Nicolau. São Nicolau é talvez um dos santos mais conhecidos de todo o planeta, mesmo que muita gente não saiba disso. O Papai Noel da cultura cristã é uma associação ao homem que viveu entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo, e que em seu período de vida realizou diversas obras que o levou a ser canonizado. Há diversas histórias e lendas sobre São Nicolau, muitas delas levando em conta que ele era um grande amigo dos mais carentes, sempre tentando organizar tarefas para ajudar os necessitados. Por isso, tornou-se padroeiro de países como a Grécia e Rússia, e acabou dando nome a diversas igrejas ao redor do mundo. Essa deve ser uma bênção apreciada por muitos. Porém, uma igreja em específico na cidade de Thorne, na Inglaterra, parece não ter uma sorte tão boa quanto outros lugares onde o Papai Noel passou. A igreja de Santo Nicolas é conhecida por ser assombrada, meus queridos, apesar de muita gente não acreditar nisso, é claro. Foi mais ou menos o que duas amigas pensavam enquanto estavam na cidade de cerca de 17 mil habitantes. Natalie Wilson e Carrie Morris estavam de visita e resolveram ir para a igreja por fins ali turísticos. Mas talvez alguém não tinha gostado muito da situação e resolveu fazer uma aparição na foto das amigas. Durante uma selfie, um rosto pode ser visto logo ao fundo. Elas relataram que não havia ninguém por ali e só repararam na foto quando chegaram em casa. É bizarro, né? O registro só colabora com as histórias sombrias do local, que em suas proximidades é conhecida como Porta do Inferno. Não parece muito saudável, né? Mas fazer o quê? Lembrando que são sempre lendas criadas na região por pessoas que acreditam em questões específicas, tá bom? Não tem nenhum envolvimento ou questão direta com religião nenhuma. A misteriosa gárgula demônio. Em abril de 2020, um vídeo começou a circular de forma bombástica no Facebook e trazia em seu conteúdo imagens que são de arrepiar. Alguém teria filmado a gárgula de uma igreja na Itália. Vale salientar que eu moro aqui, tá? Tô com medinho agora. Bom, basicamente isso se mexeu e saiu voando pelos céus do país. Isso seria suficiente para assustar qualquer pessoa. Afinal, essas criaturas possuem aparência horripilante e serviam para dizer aos fiéis de idade média que o demônio nunca dorme. Ser atacado por uma dessas só podia significar uma coisa muito ruim. O vídeo viralizou de tal forma que acabou sendo analisado pelos parceiros da rede social, que visaram fazer um fact-checking do conteúdo suspeito. O caso acabou sendo analisado até pelo jornal Estadão, um dos maiores do Brasil, viu? Que desmentiu a veracidade do vídeo. Sendo a pesquisa feita, o vídeo postado no Facebook era um recorde de uma animação em efeito especial feita pelo canal especializado nisso, chamado JJPD Productions. Agora, imagina o orgulho de ver uma das suas obras sendo confundida com realidade, cara. Ô, da hora, né? No final, a gárgula demônio não foi um registro verdadeiro, mas movimentou bastante as redes sociais e os medos de quem acreditam nela. Porém, como julgar alguém que tenha medo disso, né, meus queridos? Gárgula é estranho pra caramba. Capela de Ossos. Não há um registro fotográfico ou em vídeo de um acontecimento sinistro na Capela dos Ossos, localizada em Évora, Portugal. No entanto, este ainda é um dos locais religiosos mais estranhos do planeta e qualquer foto tirada de lá já é capaz de fazer qualquer um se arrepiar. Como o nome indica, a Capela dos Ossos é uma construção feita com base em esqueletos humanos. Suas paredes e colunas são repletas de crânios e outras partes do corpo que ali foram colocadas para representar a
fragilidade da vida. Ao menos era assim que a idealizadora da capela pretendia, né? Na entrada existe uma frase que dá um certo arrepio, viu? Está escrito mais ou menos assim: nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Já é o suficiente para assustar muitos visitantes, né? Outros poemas com a temática da morte também estão espalhados pelo local. Um deles até perguntando sobre a pressa do visitante que está lendo o poema. Parece um pouquinho atual com a nossa realidade, né? No entanto, apesar do pavor que a capela pode gerar nas pessoas, o local é um dos mais visitados e interessantes também da região. O mais bizarro de toda essa história é o registro de onde foram retirados todos os mais de 5.000 ossos. A cidade de Évora estaria passando por um problema de superlotação dos cemitérios locais, principalmente aqueles destinados aos homens de fé como monges. Foi então arquitetada a ideia de fazer a retirada dos ossos dos seus túmulos para falar sobre a vida e a morte. Há dois pontos estranhos nisso tudo, família. O primeiro é que no período da construção da capela era considerado um sacrilégio na igreja remover um corpo ali do seu descanso eterno, né? O segundo é que, como dizem os filmes de terror, nunca deve se mexer com o cemitério. Será que a construção deixou algumas almas perturbadas no local? Bom, só visitando mesmo o local para saber mais. E esse definitivamente é um local que eu quero visitar. O monstro da missa. Quando se fala de registros estranhos feitos em igrejas, essa imagem é uma das mais vistas na internet. A criatura nefasta que aparece atrás do padre durante uma missa é de assustar, família. Afinal, como em um momento de tamanha fé, um monstro poderia aparecer, né? O fato é que essa história é dentro de outra história. A imagem disseminada nas redes sociais não passa de uma montagem muito apavorante. Se bem que isso não exclui o fato de que monstros podem sim ter aparecido em algum canto ali ao redor do mundo, não é mesmo? Não podemos afirmar que não existem, mas então, quando é montagem, vocês sabem que eu gosto de falar que é montagem. Como eu disse, essa é uma história por trás de outra história também bastante estranha. O monstro da missa é uma pequena farsa, mas o registro desse culto contou com um fato inusitado. O evento estava sendo filmado e televisionado. O padre realizava o momento da transubstanciação, quando ele busca transformar o pão e o vinho no corpo e o sangue de Cristo. Algo normal, não é mesmo? Esse é um dos momentos mais sagrados da missa e o que costuma também a ser mais comovente. O que acontece na filmagem foi que a hóstia, ou seja, o pão, flutuou durante alguns instantes. Vendo rapidamente as imagens, parece que a hóstia treme por alguém ter esbarrado na mesa, não é mesmo? Porém, no detalhe é possível perceber que ela realmente deixa de tocar o recipiente ali e claro que surpreende qualquer um, né? Seria esse um milagre, família? Uma interferência divina? Isso vai depender muito da crença de cada um. Claro que após o acontecimento, a imagem com o ser estranho foi colocada na internet. Mas uma coisa é certa, por trás desse dia aí, muita coisa podia estar acontecendo, né? Uma visita inesperada. Você já imaginou ver uma pessoa querida muitos anos depois dela ter partido? Foi exatamente isso que aconteceu na Inglaterra, quando uma mulher chamada Heather Sewell relatou ter visto seu falecido marido em uma foto tirada dentro da igreja. A imagem teria sido capturada no batizado da neta de St. Will, e nela estaria o núcleo familiar. O que aquela família não sabia era que o avô estaria entre eles, mas de uma forma claro que diferente, né? Fazendo uma visita inesperada, talvez. O homem espantou a todos quando a foto foi revelada para os parentes do batizado. O fato foi até noticiário no tabloide do The Sun, com um relato dela ali, né, que se disse espantada com a situação e abre aspas: foi um pouco perturbador ver seu rosto. Agora, o quão estranho é ter uma visita do além em eventos familiares. Confesso que eu sinto um pouco de arrepio, viu? E eu não sei o que eu faria, mas vem cá, o que você faria se visse isso? O fantasma da peste.
A Grã-Bretanha é uma região bastante movimentada quando o assunto são aparições estranhas, ainda mais quando se tratam de igrejas. Por ser um país relativamente antigo e com um histórico repleto de guerras, são comuns as histórias de assombrações dos tempos ali obscuros, né? É justamente isso que assola a Abadia Tintern, localizada no país de Gales. O local é outra igreja assolada por fantasmas que teoricamente, né, muitas teorias, perturbam a vida dos seus visitantes. Isso, claro, para quem acredita nas histórias. Há relatos antigos vindo desde o século passado contando que as aparições ali de espectros, monges, e sim até mesmo de um cavaleiro estariam acontecendo ali. Dentre essas diferentes histórias, um registro fotográfico se destacou nos últimos anos. Em 2018, uma mulher chamada Rosie Bolton estava de passagem pelo local quando resolveu tirar algumas fotos da igreja. Calma, calma, ela não é uma pessoa que tira foto de qualquer monumento que vê, não, viu? Rosie tinha segundas intenções, já que ela é conhecida por ser uma caça-fantasmas. Amadora, mas ela segue esse estilo. Vou te falar, eu manteria distância, viu? Bom, ela acabou esbarrando com uma aparição estranha sim, viu? Na foto é possível ver uma imagem se destacando próximo à porta de entrada da abadia. Parece um homem encapuzado, como um monge poderia se vestir talvez, mas por que havia um fantasma assim na igreja? A abadia foi construída em 1131 e durante os seus quase 3 séculos ela passou por uma guerra pela peste negra e claro que é muita coisa, né? Muito acontecimento histórico. O problema da peste, por sinal, foi um dos principais fatores para a decadência da abadia de Tintern. Isso porque ela matou grande parte dos monges que viviam e cuidavam daquele local. Por ter causado um sofrimento enorme, é capaz de que algumas das almas ainda estejam perturbadas com a situação. E olha que é uma história pra lá de complicada, não é mesmo? Mas aqui, você acredita que isso realmente possa estar acontecendo lá? Deixa nos comentários. Igreja Luková. O registro mais impressionante e talvez estranho do vídeo de hoje, no entanto, fica por conta de uma pequena igreja localizada em uma minúscula cidadezinha chamada Luková, na República Tcheca. Para se ter uma noção do quão minúsculo é essa cidade, um artigo no site Insider diz que existem apenas 5 pessoas morando naquela região ali, de forma fixa, tá? A igreja em questão é uma estrutura que está abandonada desde a década de 60, mas que já teve seus dias de glória sim. Seu fechamento se deu quando o teto desabou durante um funeral. Só isso já é de arrepiar, né? Porém, o que mais causa arrepios no local são os fantasmas que habitam na igreja e nunca saem de lá. Conhecidos como fantasma de Luková, as aparições podem ser vistas por qualquer visitante que ousar a conseguir chegar ao local. São mais de 30 espalhados na parte interna da igreja, sentados em bancos ou em pés, todos assistindo uma missa que nunca vai terminar. Imagina ter um fim desses, né? Uma assombração de verdade? Longe disso. Apesar de aterrorizante, os fantasmas são obras do artista Jakub Hadrava, que em 2012 foi desafiado por seu professor a realizar um trabalho que auxiliasse na arrecadação de fundos ali para revitalizar igrejas da República Tcheca. O achado da igreja de São Jorge em Luková deu a ideia a Jakub, que resolveu fazer os fantasmas com a ideia central de representar o abandono da igreja. É válido ressaltar que o contexto histórico do país é relevante para a peça. Isso porque a República Tcheca é o 4º país menos religioso do planeta. São assustadoras e impressionantes as imagens dessa igreja, né? Olha, vou falar que parecem muito reais. Família, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários qual desses locais você mais se surpreendeu em ver. Não esquece que tem vídeo todo dia aqui, então é só verificar se o seu sininho tá ativo para não perder nada, tá? A gente se vê amanhã, meus queridos. Um abraço, fiquem bem e até a próxima.